Oi pessoal, bem-vindo ao canal XYZ da Engenharia. Ah, o tema da aula de hoje é fenômeno dos transportes. Vai ser uma sequência de vídeo aí para vocês que têm extrema dificuldade em fenômeno dos transportes ou mecânica dos fluidos. Esse é tema de um dos cursos da engenharia, né, das engenharias em geral, engenharia base. E também tema dos cursos de física, também que é bastante aplicado ao fenômeno dos transportes. Logo, nós vamos falar de um dos pilares da mecânica dos fluidos, que é a propriedade dos fluidos. Então, a propriedade dos fluidos ela é composta por 4 tópicos, que é onde você encontra massa específica, peso específico, densidade relativa e viscosidade, que está contido em seu todo como tensão de cisalhamento, né? Vamos falar sobre esses temas em uma sequência de vídeos que eu vou postar nesse canal. Esse único vídeo aqui ele vai ser somente sobre massa específica, e aí vai seguindo o canal aí que eu vou postando o restante dos vídeos para você que tem dificuldade em fenômeno dos transportes. Então vamos falar aí sobre as propriedades dos fluidos. Então quais que são as letras que serão denominadas nesse mini curso de fenômeno dos transportes. Bem, massa específica nós vamos determinar com a letra grega Rho. Ela vai ser indicada pela letra grega Rho. Peso específico nós vamos chamar de gama, ok? Será o gama. Densidade relativa nós vamos chamar de delta. E viscosidade, onde você tem as questões de tensão, de cisalhamento do fluido, nós vamos chamar a letra grega Mi, tá? Então, quando você está aprendendo na faculdade, a maior parte das faculdades, universidades, elas utilizam essas letras gregas para determinar essas propriedades do fluido. Então vamos começar agora falando sobre o primeiro item, que é a massa específica, que é tema do nosso vídeo. Então você tem a massa específica simbolizada pelo Rho, tá? O que significa a massa específica? É uma unidade de massa específica por unidade de volume, tá? Você pesa uma certa quantidade de massa, por exemplo, de água, tá? E aí você tem um determinado volume dessa unidade. Ou, por exemplo, uma determinada unidade de volume, você pesa esse volume e você tem uma determinada quantidade de massa, que é padrão, tá bom? Então, o que significa então o Rho? Rho é igual a massa sobre o volume, tá? É bem preciso nós utilizarmos 3 unidades de medidas, que é o Sistema Internacional, o MKS e o CGS. Para a propriedade dos fluidos a massa específica, no SI você tem o quilograma por metro cúbico, tá? Unidade padrão do Sistema Internacional. No CGS, centímetro, grama e segundo, você tem grama por centímetro ao cubo, tá? Então, vou passar para a próxima aí. Você vai ter aí no SI, Sistema Internacional, a mesma equivalência, essa é uma dúvida geral, pessoal, a mesma equivalência no SI que você tem quilogramas por metro cúbico, equivale a dizer que você tem Newton por segundo a metro a quarta, tá? Então, se você tem 3 quilogramas por metro cúbico, equivale a dizer que eu tenho 3 Newton por segundo metro a quarta, tá bom? Então, não precisa fazer conversão nenhuma. No SI, equivale a essas proporções, tá bom? Dúvida muito grande do pessoal aí. Então, nós temos o sistema MKS. Bem, no sistema MKS nós temos o Tm por metro
cúbico, que equivale a dizer que você tem quilograma força por centímetro quadrado, aliás, vezes centímetro quadrado por metro a quarta. Essas unidades, elas não são muito convencionais, né? Não é costumeiro você fazer cálculos aí com metro a quarta vezes centímetro ao quadrado, né? Sou um pouco estranho, mas equivale a dizer, tá bom? Vou colocar a referência dos livros onde foi retirado esse raciocínio aí. Utilizo um livro do Franco Brunetti aí, que é uma base das faculdades de engenharia que utiliza o fenômeno dos transportes, tá? Você vai encontrar nele lá na página 8 esses tipos de unidades para massa específica, para demonstrar que eu não estou inventando nada para vocês, tá bom? Então, se você tem um UTM, você vai ter a mesma coisa, que é o equivale a dizer que você tem 1 kg força vezes centímetro ao quadrado por metro a quarta. Tá? Grave bem essas unidades, que é importante para fazer a conversão. Se caso algum momento do curso de vocês aí o professor que estiver lecionando as aulas, estiver aplicando algum exercício, alguma prova, pedir para você fazer a conversão, é importante saber a equivalência dessas unidades, tá? Bem, no CGS você tem gramo por centímetro ao cubo, que equivale a dizer que você tem dina por segundo ao quadrado por centímetro à quarta. É uma unidade bem estranha também, não é nada convencional, mas ela é referenciada e válida para o sistema CGS. Então, se você tem 1 grama por centímetro cúbico, então essa é a mesma equivalência que você vai encontrar aí, de grama para centímetro cúbico para dina vezes segundo ao quadrado sobre centímetro à quarta, né? Então, continuando aí, então um exemplo para vocês aí sobre exercício de massa específica, nós vamos determinar aí, ó, determine o peso específico ρ da água no sistema internacional e no CGS. Dados: massa H2O, massa de água, você tem 1000 kg em um volume de 1 metro cúbico. Como é que eu vou determinar então essa massa específica quando foi dado os dados aí, tá bom? Então, como é que você aplica? Bem, os dados, então, como já de posse desses dados, eu vou fazer a aplicação. Então, eu tenho 1000 kg, onde se tem unidade de massa, e 1 metro cúbico, tá? Na fórmula, no denominador. Então, 1000 kg por metro cúbico, 1 metro cúbico dividindo, você tem 1000 kg por metro cúbico. Aí desaparece um, você vai ficar somente com essa unidade de massa específica. Bem, agora como é que eu vou fazer para poder converter dessa unidade do sistema internacional para o CGS? Então você tem já a informação que você tem 1000 kg por metro cúbico da água, e aí essa conversão ela se faz quando o quilograma por metro cúbico se transforma em grama por centímetro cúbico. Logo você vai utilizar o método da conversão por chaves, muito utilizado nas engenharias e postado já nesse canal. Se você quiser acompanhar, tem uma informação só de conversão pelo método das chaves que vai ser aplicado nesse exercício. Então você tem nesse quadrinho azul aqui, você vai ter a base de conversão, que é 1 kg por 1 kg equivale a 1000 gramas, tá? E aí você tem 1 metro cúbico, que equivale a dizer que é 100 ao cubo centímetros cúbicos. Logo, de posse dessas informações, vamos utilizar o método da conversão pelas chaves. Assim, você vai construir as razões
de modo a se multiplicarem, tá? Eu vou ter 1000 gramas em cima e 1 quilograma embaixo. Você vai notar que você vai colocar essa equivalência de modo a eliminar quilograma da parte de cima com quilograma da parte de baixo, tá bom? E de mesmo modo, unidade de volume, equivalência de volume em uma razão, tá? Você tem um centímetro cúbico que equivale a 100 centímetros cúbicos ao cubo, que equivale a 1 metro cúbico, para que seja possível você eliminar, tá? Metro cúbico com metro cúbico. Aliás, centímetro cúbico você não elimina não. Então ela ficaria basicamente assim. Ok. Então, posteriormente, você vai aplicar a multiplicação como se fosse fração. Numerador com numerador, com numerador. E denominador com denominador. Tá bom? Então você vai multiplicar. E o que sobrar de unidades você vai conservar. O que foi cortado, você elimina. Tá bom? Então, logo depois que você cortar aqui todas as unidades, né? Você vai prosseguir ficando somente, tá? Com a unidade numérica. Você tem aqui somente o número 1000 vezes 1000 gramas vezes 1 dividido por 100 ao cubo centímetro cúbico. Desse modo, então, você vai fazer a multiplicação, né? 1000 vezes 1000 dividido por, onde você vai ficar somente 1 grama por centímetro cúbico. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre massa específica, tá bom? Se inscreva no nosso canal aí e deixe seu curte e like, tá? Para aulas particulares, vou deixar o meu contato aqui do WhatsApp, quem quiser entrar em contato comigo, tá? A gente pode agendar a aula que você necessita aí para quem tem dificuldade nas engenharias, ok? E aí segue uma sequência de vídeo aí nos tópicos. Então, obrigado.